Olha lá então, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar de um filósofo norte-americano chamado William James. Ele que viveu na transição do século XIX para o século XX, de 1842 a 1910. E ele vai dizer o seguinte: haja como se o que você faz fizesse diferença. O que ele quer dizer com isso? Você acredita que as coisas que você faz alguma diferença no mundo ou não? Não, para mim faz. Você faz, né? Então, Talvez. ele fala nesse sentido, pode ser tanto para você quanto para o mundo. Haja como se o que você faz fizesse diferença. Se não fizer diferença na vida das outras pessoas, do mundo, pelo menos faz diferença na sua vida. De alguma forma faz diferença. Está no campo da epistemologia. Epistemologia é sempre estudo. Episteme em grego é ciência, ou conhecimento. Então ele está desenvolvendo aí um pensamento no campo do estudo da ciência e do conhecimento. Como nós conhecemos? O que é a verdade? E aí ele vai desenvolver uma teoria que ficou conhecida como pragmatismo. O pragmatismo vai dizer o seguinte: a teoria não importa se ela não funcionar na prática. O que vai provar que a teoria é consistente? Se na prática ela se confirmar. Por exemplo, o comunismo. O comunismo é uma ideia muito bonita, muito linda. Na teoria. A sociedade onde todos tenham tudo em comum, não há desigualdade, não há crime, isso é praticamente perfeito. Por quê? Ninguém precisa roubar mais ninguém, ninguém precisa matar os outros para tentar ter as coisas que eles têm. Na teoria é bonitinha. Na prática, funcionou o comunismo? Não. Virou totalitarismo, virou ditadura, virou regimes sanguinários. Então, na prática, a ideia, a teoria do comunismo não funcionou. O pragmatismo vai por essa perspectiva, né? Para eles, uma teoria, ela só tem sentido, só é verdadeira se na prática ela se confirmar. Aí ele vai falar o seguinte: se eu estou perdido numa floresta, eu vejo uma trilha, eu posso acreditar que ela não leva a lugar nenhum. Aí eu não faço nada, porque eu não acredito que ela não leva a lugar nenhum. Eu continuo perdido, e aí, muito de fome, porque eu não segui a trilha. Agora, se eu estou perdido na floresta, eu vejo uma trilha, eu posso acreditar que ela leva comida e abrigo. Aí eu pego a trilha, sigo a trilha, acabo achando uma saída da floresta e me salvo. Nos dois casos aqui, aquilo que o sujeito acreditava se confirmou. Então, o primeiro passo para algo acontecer é você acreditar. Se você acreditar que as coisas vão dar certo, você inconscientemente vai trabalhar para que elas não deem certo, ou para que elas deem errado. Isso é algo chamado na psicologia de profecia autorrealizada. Você fala: não vou poder aprender matemática. Você começa a trabalhar inconscientemente para não aprender matemática. Agora, se você acreditar que é bom em matemática, você começa a desenvolver, a se esforçar e, de alguma forma, mudar a sua forma de encarar a matemática. Então, a minha ação fez com que as minhas crenças virassem realidade. A minha crença, colocada em prática, fez com que aquilo que eu acreditasse se tornasse real. Então, o que importa é a sua crença. Aquilo que você acredita determina a verdade sobre você, ou a realidade sobre a sua vida. Se você acredita que é um merda, sua vida está tudo errado, se for um pessimista, você vai trabalhar inconscientemente para tudo dar errado? Sim. Ou vai criar um filtro onde você vai só enxergar as coisas negativas da sua vida e não vai conseguir enxergar as coisas boas, as coisas positivas. Porque quando você acredita que só dá merda na sua vida, quando acontece coisa boa, seu filtro acaba deixando de passar, porque aquilo não confirma a sua crença. Agora, se é uma pessoa otimista, você vai passar a enxergar só do lado bom, os aspectos positivos. Então, as suas crenças determinam o seu comportamento, determinam também os resultados da sua vida, da sua realidade, segundo William James. Então, o modo de classificar algo é apenas um modo de lidar com ele aí para algum propósito em particular. A forma como você classifica as coisas é um modo aí que você cria para lidar com as coisas. Como você encara a escola? Como é que você classifica ela? A forma como
você classifica a maneira como você vai lidar com ela. Se você acredita que a escola é uma merda, você vai vir para a escola para tratar ela como uma. Você acredita que a escola é uma oportunidade para você dar um salto na sua vida, uma realidade melhor? Você vai vir para cá tentando absorver o melhor da escola. Olha só como as crenças, elas sempre, de alguma forma, influenciam o resultado. Se você acredita que a escola é uma merda, é uma desgraça, quando você vem para ela, você vem descrente. Você não consegue abstrair nada de bom dela. Você acha que é um lugar interessante, um lugar que você aprende, um lugar que você dá uma upgrade na sua vida, você vai com certeza direcionar o seu olhar para as coisas boas que tem na escola. Na vida tem aspectos bons e ruins. Vai depender da sua crença e de como você vai orientar as mentes para poder enxergar o lado bom ou ruim e a partir daquilo justificar a sua crença. Então, para ele, a verdade é a utilidade, né? Ou seja, verdade é aquilo que é útil. Quando algo é útil, aquilo é considerado de verdade. A partir do momento que não é mais útil, você descarta aquilo como verdade. E útil é o quê? Útil é aquilo que faz bem para o maior número de pessoas. Aquilo que dá o maior número de resultados positivos para você. Durante muito tempo, acreditou-se que a Terra é plana. É uma verdade útil naquela época. Funcionava bem. Na época, a galera acreditava que era plana. Chegou um determinado momento que começou a expandir, aí eles começaram a perceber que aquela verdade da Terra mas não era mais útil. Por quê? Começou a expandir, começou a fazer navegações, e aí começou a perceber que a Terra era. Aí para fazer os cálculos, para fazer as navegações, fazer cálculo com a Terra plana não funciona. Fazer os cálculos com a Terra. Aí já não era mais útil essa verdade. Então a ideia de uma Terra plana serviu como verdade por milhares de anos, apesar do fato de que a Terra é esférica. Na verdade é geóide, né? William James afirma que a utilidade de uma ideia determina sua veracidade. Enquanto for útil uma ideia, ela é considerada verdadeira. A partir do momento que ela não for mais útil, ela não mais conseguir ser prática, ter praticidade, ou produzir um maior número de bem com o número de pessoas, ela é descartada. Passa a ser considerada inútil. Né? Ele vai dizer que todos nós temos direito de acreditar. Por quê? Porque a maior parte de nós não tem tempo para estudar sobre as coisas, para aprender mais. Então, você não tem tempo para poder você mesmo pesquisar, você tem que acreditar nos outros? Não. Você tem tempo para estudar tudo sobre religião? Não. Então, você tem o direito de acreditar na religião se quiser. Você não vai dar tempo para estudar todas, poder entender cada coisa. A mesma coisa sobre qualquer coisa, sobre ciência também. Você tem tempo para acreditar nas coisas super científicas, para estudar você mesmo, vai lá fazer os testes? Não tem, então você vai ter que começar a acreditar, porque todo mundo tem o direito de acreditar, depende do livre direito de você acreditar no que você quiser. Se essa verdade que você acredita é útil para a sua vida, beleza. O importante é ser útil. Está fazendo bem? Está te trazendo resultados interessantes? Na prática está funcionando para você? Então, se funciona para você, beleza. Então a crença religiosa ela pode causar grandes mudanças na vida de alguém. Parece como uma cura do doente numa peregrinação. Todas as religiões têm caso de cura. Mas como é que vai saber qual religião é verdadeira se todos têm relatos de cura? Qual que é de Deus, qual que não é? Independentemente do fato de um Deus existir ou não. Todas as religiões têm. Então isso mostra que a fé, ela faz bem para as pessoas. Independentemente da religião. Todo mundo que vai numa religião, ele vai acreditando que aquela religião o quê? Vai fazer bem para a vida? E se ele continua lá, o que ele está fazendo? Se não é passado. Porque está sendo útil. Quando não for mais útil, quando não fizer mais bem, com certeza vai caçar outra crença. Ele vai acreditar. E na verdade a crença determina o resultado. Se você acreditar que está te fazendo bem, começa a fazer bem. Porque você acredita. Aí você começa a trabalhar para que ele se faça bem. Então a realidade para ele é um processo, na verdade é um processo da história. À medida que o tempo passa, vai mudando a verdade. Então o que é verdade para nós hoje vai ser verdade no futuro. O que foi verdade no passado, hoje não é mais. O método pragmático significa desviar os olhos dos princípios e mirar nas consequências. Ou seja, o que importa é a consequência, é a prática. A teoria, sem a prática, não funciona. Ou não tem validade nenhuma. A teoria só é verdadeira se na prática ela funcionar. Se não, deve ser descartado. Ele tem uma influência até hoje no pensamento filosófico. Né? Então esse é o William James.
E para ele, haja como se o que você faz fizer a diferença que ele faz. Aquilo que você acredita faz muita diferença na sua vida. E aí vai fazer com que você age e se comporte de modo a reproduzir aquilo inconscientemente. Beleza? Entenderam aí o pensamento do William James? Por hoje é isso aí.